Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Levítico, capítulo 23, para lermos dos versos 9 a 14. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de perceber ao longo de todas as leituras e de algumas das músicas. Nós estamos falando sobre primícias no culto desta noite. E hoje vamos estudar o significado desta festa, a festa das primícias, que está prevista no texto bíblico para ser uma festa judaica, uma festa do povo de Israel, lá em Levítico, capítulo 23, versos 9 a 14. Vamos fazer também a leitura desta porção da palavra de Deus de modo alternado. Levítico 23, 9 a 14, assim lemos na palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, eu ainda não fiz a conta, eu preciso fazer esse levantamento, mas devemos estar chegando perto do 20º sermão dentro do livro de Levítico. Expusemos o seu contexto, com o povo de Israel que sai do Egito após a 10ª praga, após a morte dos primogênitos egípcios, quando o faraó finalmente autoriza a saída dos hebreus que lhe foram escravos por mais de 4 séculos. Sob a liderança de Moisés, o povo atravessa as águas do Mar Vermelho e, aos pés do Monte Sinai, recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, recebe as instruções para que o tabernáculo seja construído. E essa tenda agora é inaugurada. Deus está morando no meio do seu povo. E essa é uma etapa extremamente marcante na história da redenção. Deus e o homem eram vizinhos no Jardim do Éden e o pecado rompeu essa harmonia perfeita. Deus diz ao primeiro casal que resolveria esse problema, e uma grande etapa desta resolução acontece agora, quando não o homem volta para a presença de Deus, mas Deus se achega até a presença do homem. Deus desce e habita no meio do seu povo, e a tenda de Deus está no meio da tenda dos israelitas. Deus havia dito ao primeiro homem, Adão, lá no Jardim do Éden: você pecou, saia da minha presença, fora do jardim. E aquele, apesar de ser um ato de juízo, também era um ato de misericórdia, porque Deus planejava salvá-lo e trazê-lo de volta. E agora você vê Deus descendo até o homem, armando a sua tenda ali no meio do seu povo e dizendo: venham, venham até a minha presença, tragam-me ofertas. E foi por isso que nós estudamos as ofertas, a oferta do holocausto, a oferta pacífica, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, sacrifícios que Deus aceitaria do seu povo. Nós vimos que Deus regulou a convivência dele como Deus santo no meio do seu povo pecador, dizendo ao seu povo como deveria se vestir, como deveria se alimentar, como deveria adorar, como deveria cuidar de todas as coisas. E então estudamos também como Deus estava interessado nas muitas partes da vida do seu povo. Quando chegamos ao capítulo 23, estamos vendo Deus mexendo na agenda do seu povo. Deus abrindo o calendário e dizendo: estes dias serão meus, e vocês celebrarão a relação que nós temos com festas.
nestas ocasiões apropriadas. Nós já estudamos o sábado, que mostrava o quanto Deus queria ser lembrado como o Criador. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E Ele estabelece esse padrão para a vida do seu povo. Sábado é um dia de descanso. Sábado é um dia de lembrar-se que Deus controla e conduz todas as coisas. Sábado é um dia de lembrarmos que o nosso maior prazer e a nossa maior alegria está no Senhor. E é isso que estamos fazendo aqui hoje, no sábado cristão, o domingo, o primeiro dia da semana, dizendo que vivemos para adorar ao Senhor. Foi para isso que nós nascemos, que nossa alegria é exatamente essa. Depois nós estudamos a festa da Páscoa, onde vimos que Deus mandou que todo ano fosse lembrado o episódio da saída do Egito. Deus mandou que um cordeiro fosse morto e o seu sangue fosse passado nas portas das casas dos hebreus lá no Egito. E quando o seu anjo destruidor passasse sobre todo o Egito para executar o seu juízo, as casas que estivessem protegidas com essa marca de sangue seriam poupadas. Foi assim que o anjo de Deus passou por cima, e esta é a palavra hebraica Pessach, de onde vem Páscoa, passou por cima das casas dos hebreus e não executou o juízo, de tal forma que os hebreus saíram. Todo ano, no dia 14 de Abib, os hebreus precisavam se lembrar deste fato e matar um cordeiro, sem defeito, que ficava sendo observado por 4 dias, para ver se aparecia alguma falha nele antes que ele fosse sacrificado. E então ele era morto, e a sua carne era comida com ervas amargas, para se lembrar do sofrimento no Egito, com pão sem fermento, para se lembrar daquela pressa em sair do Egito. Nós vimos isso hoje cedo. E esta era a festa da Páscoa, comemorada no dia 14 de Abib. Como vimos no culto desta manhã, logo em seguida, no dia 15 de Abib, que é o primeiro mês do calendário israelita, corresponde aos nossos meses de março e abril, começava uma festa de 7 dias. Agora, a festa dos pães sem fermento, os pães asmos. Isso porque o fermento era um símbolo da vida antiga. O pão que era feito no Egito não foi levado para a viagem em direção a Canaã. Não se pegou um pedacinho daquele pão já levedado para se misturar na nova massa e se levar este pão como um alimento de viagem em direção à terra de Canaã. Não, vida nova, comida nova, massa nova, povo novo, santidade que é representada num pão sem fermento. E por 7 dias as casas dos hebreus não deviam sequer conter alimentos fermentados. E esta festa, a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, começava no dia 15 de Abib e durava até o dia 21 de Abib. Então, particularmente, nós estamos vendo aqui que Deus está dando ao seu povo, com o livro de Levítico e com as festas, um manual de adoração. Deus está dizendo, a vida de vocês me pertence, os bens de vocês me pertencem, o tempo de vocês me pertence. E em tudo isso nós vamos ver Deus revelando o seu senhorio. Se você vai matar um animal é porque o teu rebanho é meu. Se você vai celebrar o tempo na minha presença é porque a tua agenda é minha. Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós devemos a Ele os nossos bens, a nossa vida, o nosso tempo. E isso fica muito claro quando Deus, no cabeçalho deste capítulo que estamos lendo, capítulo 23, diz: estas são as festas fixas do Senhor. Esse é o calendário de Deus. São convocações santas e que devem ser celebradas no seu tempo determinado, porque cada uma delas tinha um cumprimento posterior. Apontava para um passado histórico do povo de Israel. Sim, vocês saíram do Egito naquela noite. Apontava para um presente. Vocês estão vivendo em liberdade e isso é uma dádiva que vocês devem a mim. Mas isso também apontava para o futuro, porque o Cordeiro Pascal, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, haveria de morrer na cruz para nos livrar definitivamente da maior de todas as escravidões, a escravidão do pecado e a escravidão à morte. Assim também acontecia com a festa dos pães asmos. Vocês saíram do Egito com pressa e não deu para fazer um pão que se esperasse fermentar. E agora, no presente, isso significa que não deve haver fermento na vida de vocês. Isso também apontava para o futuro, quando o nosso Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu, esteve sepultado e o seu corpo não experimentou corrupção. Veja então, as festas olhavam para trás, o que aconteceu no povo de Israel. As festas olhavam para o presente,
como isso impacta a nossa vida hoje. E as festas também olhavam para o futuro, como isso se cumprirá na pessoa e na obra do nosso Salvador Jesus. Não será diferente com a festa das primícias que estudaremos hoje. Era uma festa de peregrinação, quando todos os judeus deveriam estar na cidade de Jerusalém. Isso acontecia 3 vezes por ano, 2 delas na primavera e uma delas no inverno. E daqui a pouco nós veremos, inclusive, talvez até nos próximos sermões sobre este assunto, que há motivos também para que isso seja feito desta maneira. Não se assuste você que nos visita, esta igreja não é adepta do zodíaco, isso não é mapa astral, nem qualquer coisa parecida. Isso aqui é um calendário, sendo que os meses que estão em azul mais escuro do lado de fora são os meses dos judeus, baseados num calendário lunar. E os meses que estão aqui em azul mais claro do lado de dentro são os meses do nosso calendário, que é um calendário de base solar. E lá na primavera, como eu vim falando até aqui, você tinha a festa da Páscoa, que nós já explicamos, e se você perdeu, você pode acompanhar essa mensagem no canal do YouTube de nossa igreja. Também a festa dos pães asmos, que foi o assunto do sermão desta manhã, e em breve, se é que já não está, estará disponível no nosso canal do YouTube. E agora nós vamos falar sobre a festa das primícias. Então, nós vamos nos concentrar um pouquinho nestes 3 eventos, que são muito próximos um do outro. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias, para entender o seu significado lá no passado do povo de Israel, quando saiu do Egito. Entender o seu significado no presente, para aquele povo que está aos pés do Monte Sinai, recebendo instruções de como deve viver em Canaã. E entender também o seu significado futuro, como estas festas se cumpririam na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Nós já falamos, e é bom sempre mostrar isso de vários jeitos diferentes. A festa da Páscoa acontecia no dia 14 de Abib. O cordeiro pascal era sacrificado ali. A festa dos pães asmos, 7 dias, começava no dia 15 de Abib e se estendia até o dia 21. E a festa das primícias acontecia logo no dia imediato, o dia 16 de Abib. 14, 15 e 16 de Abib eram dias de festa. E 3 festas por 3 motivos diferentes. A primeira festa, no dia em que um cordeiro morreu e o seu sangue foi colocado na verga da porta, nós fomos libertos. A segunda festa, nós saímos correndo e não comemos pão fermentado na viagem, porque saímos para uma nova vida. A primeira festa é a festa da liberdade. A segunda festa é a festa da santidade. E a terceira festa, quando vocês forem lá para a terra de Canaã, plantarem e colherem na terra nova que Deus, sob juramento, prometeu dar a seus pais, vocês vão consagrar a Deus o melhor daquilo que vocês produzirem, o melhor que a terra lhes der, porque vocês devem a vida toda a Deus. Nada mais justo do que honrá-lo com o que tiverem de melhor. Esta, portanto, era uma festa cuja celebração só seria possível na terra de Canaã. Ao contrário da Páscoa, que já foi celebrada no Egito, a festa das primícias não foi celebrada até que o povo estivesse de posse da terra prometida. Ao contrário dos pães asmos, que já foram comidos enquanto eles marchavam em direção a Canaã, a festa das primícias teria de esperar o plantio e a colheita lá na terra da promessa. Então, esta é uma festa que já tem alguma diferença. Era a festa que acompanhava o momento da colheita da cevada, um dos cereais mais básicos da produção agrícola do povo de Israel, ao lado do trigo. A colheita do trigo tem relação estreita com a festa de Pentecostes, assunto que nós veremos, se Deus nos permitir, em breve, talvez daqui a 2 domingos. E o que é curioso, então, é que você percebe que neste momento de primavera, você tem um ciclo de festas muito importante. Aqui é que está sendo colhida a cevada. Uma segunda festa onde todo judeu deveria ir era a festa de Pentecostes, onde o trigo estava sendo colhido. O que também nos mostra a conexão que Deus estabeleceu entre a agricultura, as fases do plantio, as fases da lua, as estações do ano e o povo de Israel. Já dissemos a você que foi exatamente na primavera, quando a natureza que morreu no inverno começava a renascer, que Deus fez Israel renascer da escravidão egípcia para a vida em liberdade na terra de Canaã. Isso também estava acontecendo em paralelo com as colheitas, e no caso aqui da colheita da cevada.
Mais tarde seria o trigo colhido. E lá no final do ano, quando toda a colheita estivesse sendo encerrada, então teríamos a última festa, a festa dos tabernáculos, que eu espero contar com você aqui até o dia em que nós estivermos expondo esse assunto. Se o nosso Senhor Jesus não voltar até lá, nós haveremos de estudá-lo em breve. Então, como você pode ver, o calendário está profundamente ligado à colheita. Trata-se, portanto, de uma associação. Deus fez todas as coisas apontarem para Jesus. Quando planta e quando colhe, o ciclo da natureza está nos remetendo a Jesus. As estações do ano, a natureza está morrendo ou ressurgindo, Deus vai fazer isso apontar para Jesus. O que aconteceu lá no Egito, como foi que o povo saiu, Deus fará isso apontar para Jesus. Enquanto estivermos em Canaã, plantando e colhendo e consagrando a Deus o melhor da nossa lavoura, Deus fará isso apontar para Jesus. É isso que nós fazemos aqui hoje, irmãos. Nós estamos dizendo tudo isso aqui é só por causa de Jesus. A razão de sermos, o nosso culto, a nossa alegria, a nossa esperança, o que nos faz enfrentar a segunda-feira com todos os seus desafios, dizendo, Deus, eu sigo confiando no Senhor, a razão é Jesus. É Ele o motivo da nossa esperança. E isso estava sendo muito claramente demonstrado também com a colheita e o replantio e com as festas que se concentravam particularmente nessa época do ano. Um comentarista que escreve sobre isso é o pastor John Sitman, e ele tem um livro publicado por nossa editora que eu lhe recomendo com entusiasmo, chamado Encontrei Jesus numa Festa de Israel. E naquele livro, como todo bom americano, ele não consegue evitar o paralelo necessário para ele com a festa de Thanksgiving, aquela festa que nós conhecemos como o Dia Mundial de Ação de Graças. É a última quinta-feira do mês de novembro e que, lamentavelmente, ficou muito obscurecida aqui no nosso país por conta de um outro feriado ou de uma outra data que se fez surgir meio que para ofuscar a finalidade religiosa do Thanksgiving e lembrar dos interesses comerciais. Um negócio chamado Black Friday. Depois de uma quinta-feira onde você agradece a Deus no final do mês de novembro, o comércio ficava meio caidinho até que chegasse a época do Natal. E aí, então, para que o comércio não ficasse tão mal assim, porque na quinta-feira de ação de graças as pessoas banquetearam e celebraram as dádivas de Deus e, sei lá, teve um peru na mesa no dia de ação de graças e só vai ter outro lá na época do Natal, para que o comércio não ficasse caído é que se inventou a Black Friday. Aqui no Brasil, quando o comércio está indo bem, quando as contas estão bem, a gente diz que a gente está no azul. E quando as contas estão indo mal, a gente diz que está no vermelho. Lá nos Estados Unidos é parecido. Quando está mal, está no vermelho. Mas quando está mal, está no vermelho. Mas quando está bem, não está no azul, está no preto. E aí, então, a Black Friday é a sexta-feira em que os comerciantes querem ficar no preto de novo, porque já gastou-se alguma coisa com o Thanksgiving e só se vai gastar de novo no Natal, e é por isso que surge a Black Friday. E o que tem acontecido é que os movimentos comerciais no mundo têm obscurecido cada vez mais o significado das coisas. Páscoa não é a hora de ovo de chocolate, embora nós até tenhamos explicado o surgimento do ovo, e eu não tenho problema nenhum com comer chocolate. Mas eu tenho problema em se preocupar com o chocolate e se esquecer do que a Páscoa realmente significa. E a mesma coisa acontece com o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Você deve conhecer a história. Pessoas que estavam sendo perseguidas na Inglaterra, saíram da Inglaterra fugidas num navio chamado Mayflower. Elas vieram fugindo da perseguição do catolicismo e das dificuldades de vida que tinham lá na Inglaterra e chegaram para as colônias americanas, aqui, colônias inglesas na América, para estabelecer uma nova vida. E havia uma esperança, então, de uma liberdade religiosa e de uma tranquilidade de vida. Só que as coisas não foram bem assim. Eles tiveram muitas dificuldades para aprender como funcionava o ciclo das plantações no novo continente. E o que eles conheciam de agricultura na Inglaterra não funcionava na América. E eles tiveram muita dificuldade e boa parte da população que veio morreu nessa tentativa de colonização. Foi depois de alguns anos, depois de algumas dificuldades enormes, muitas mortes, que eles conseguiram finalmente aprender com os índios como plantar e colher. E depois deles terem feito a primeira colheita, eles estabeleceram um dia de gratidão, que acabou se tornando famoso nos Estados Unidos como o Dia de Ação de Graças.
Bom, há muitos paralelos disso com o dia das primícias. Eles haviam saído do Egito, e talvez aqui a luminosidade que melhorou bastante com as novas lâmpadas, mas agora nos atrapalha um pouquinho para enxergar os slides. É sempre assim, né? Melhora uma coisinha, vai piorando a outra, a gente vai chegando lá, se Deus quiser. Mas quando o povo sai do Egito, numa noite de lua cheia, em direção à liberdade, dá quase para lembrarmos aqui os peregrinos saindo lá da Inglaterra no navio Mayflower. E depois, a nova vida que eles esperavam ter nas colônias americanas, lembrada pela festa dos pães asmos. E o dia em que eles disseram, conseguimos plantar e conseguimos colher, Deus, muito obrigado, certamente faz um paralelo adequado com a festa das primícias. E então as primícias são a festa da colheita da cevada. Nesta figura que você vê, as pessoas estão celebrando a colheita e lá ao fundo está o templo em Jerusalém, para onde eles levariam os seus primeiros feixes da colheita, para dizer, Deus, obrigado. Deus, obrigado. Você já ficou algum tempo grande sem dar o dízimo porque estava desempregado e quando você recebeu o seu primeiro salário, a primeira coisa que você lembrava foi que aquilo foi uma bênção de Deus e você tinha aquele prazer especial em dizer, Deus, obrigado porque esse dinheirinho foi o Senhor que me deu, está aqui, ó Deus, aquela parte que o Senhor requer de mim. Era esse o espírito da celebração do dia das primícias. Um povo que viveu cultivando as fazendas dos egípcios e que depois saiu às pressas da escravidão no Egito e peregrinou no deserto por 40 anos. Durante esse tempo todo ninguém lavrou a terra, chovia pão do céu. Eles comiam aquilo que Deus mandava do céu. E depois de atravessarem o Rio Jordão sob a liderança de Josué, eles finalmente plantam e colhem. E Deus falou assim, agora é a hora de vocês lembrarem quem foi que permitiu vocês plantarem e colherem. O primeiro, o melhor, é meu. É isso que a festa das primícias significa. E em toda a Bíblia você vai ver que o primeiro é sempre tomado como um representativo do todo. E como isso? Consagrar o primeiro era símbolo de consagrar tudo. Por isso que todo mês era iniciado com um dia de lua nova. Nós já falamos que os meses são lunares no calendário hebraico. Então, no dia 1º é sempre lua nova, no dia 7 é sempre lua crescente e no dia 14 é sempre lua cheia, de todos os meses. E todo dia 1º havia uma chamada festa de lua nova, como dizendo, Senhor, mês novo. Esse dia da lua nova é seu, assim como todos os outros dias do mês são teus também. E nós vamos festejar o teu senhorio sobre esse dia, reconhecendo que o Senhor também é Senhor sobre todos os outros demais dias do mês. Também acontecia isso com os primogênitos. Quando Deus disse que feriria os primogênitos dos animais e dos homens no Egito, Deus estava dizendo que atacaria o primeiro para dizer, eu posso atacar tudo se eu quiser. O juízo de Deus sobre os primogênitos dos egípcios, na verdade, apontava para o direito que Deus tem de julgar aqueles que se opõem à sua vontade. E o ataque para com os primogênitos significava, Faraó, é melhor você libertar logo esse povo, porque Deus vai acabar com tudo. E quando os hebreus saíram e eles entenderam que os seus primogênitos não foram mortos, eles ofereciam a Deus um sacrifício para redimir os seus filhos primogênitos. Quando Jesus, que foi o primeiro no ventre de Maria, foi gerado, José e Maria precisaram levá-lo até o templo para dizer, Senhor, este primogênito é teu e nós o consagramos, e ofereceram sacrifícios específicos relacionados não só ao nascimento de uma criança, mas também ao nascimento de um filho primogênito, dando a ideia, portanto, que Deus é o dono do primeiro, mas Ele é dono de todo o resto que vem atrás. Esse princípio das primícias, então, percorre todas as páginas da Escritura. Assim, trazer o molho das primícias era como dedicar toda a produção agrícola a Deus. Se o campo está começando a produzir cevada e agora já está na hora de colher a cevada, e então você vai até o campo e colhe um pouquinho daquilo que já se pode comer, daquilo que já amadureceu, e você traz e diz, Senhor, aqui está. Foi o Senhor que deu. Você está fazendo algumas coisas ao mesmo tempo. Você está dizendo, Senhor, tudo que eu consegui plantar e colher foi porque o Senhor me deu. Você leu isso comigo em Deuteronômio 26 ao longo da liturgia. A ordem que Deus deu ao povo quando entrasse em Canaã, eles deveriam chegar lá no templo, no lugar que Deus haveria de escolher para fazer habitar o seu nome e dizer, o meu pai foi um arameu prestes a perecer. Arameu é quem vem de Arã, está falando de Abraão.
E está dizendo assim, meu pai quase morreu, quase passou fome, mas onde é que ele se escondeu? Lá no Egito. E depois ele se estabeleceu em Canaã, mas como é que ele foi parar no Egito de novo? Fome! Lembra da fome que levou os irmãos de José ao Egito para buscar comida? Pois é, quem sustentou o povo de Deus com comida lá no Egito? Foi o próprio Deus. E agora lá no Egito nós somos feitos escravos, mas o Senhor nos deu liberdade. E o Senhor nos trouxe aqui até Canaã. E agora a gente tem liberdade e comida de novo. É tudo seu. E por isso eu trago das primícias ao Senhor. Como que dizendo, o Senhor é dono deste primeiro e o Senhor é dono de tudo que ficou lá no campo. O Senhor nos deu este. O Senhor também nos dará tudo que a gente vai colher. Isso aqui é teu, assim como tudo lá tem que ser consagrado ao Senhor. Este é o espírito da consagração das primícias ao Senhor. Nós fazemos alguma coisa parecida. E eu já fui em festa de aniversário aqui em Goiânia e eu vi que tem esse costume aqui também. Lá em São Paulo tem. Quem vai ganhar o primeiro pedaço? E aí quando vai ficando adolescente já começa aquela brincadeirinha sem graça do com quem será? E aí o pessoal já não gosta mais disso. Mas enquanto é pequenininho e vai dar para o papai ou para a mamãe, está funcionando bonitinho o costume, né? E qual é a ideia? O primeiro pedaço do bolo vai para a pessoa mais importante. Você sabe, você entende o espírito das primícias. O primeiro pedaço do bolo é de quem na nossa vida? É de Deus. O melhor daquilo que produzimos, da nossa saúde, do nosso vigor, do nosso salário, do nosso sustento, das nossas energias, tem que ser dedicado ao Senhor. Por isso que não faz sentido uma pessoa que diz assim, vou trabalhar, agora não posso assumir cargo na igreja não, que eu estou trabalhando, agora está na hora de fazer dinheiro. Depois que eu já estiver bem cansadão, mas já estiver com a conta gorda, aí eu vou me dedicar a Deus. Está aí, ó, é com você que esse texto bíblico está falando. Deus quer o teu melhor já. Ele não quer sobra não, Deus não vive de resto. Deus não quer o que sobra. Deus quer o melhor. E isso pode ser expresso de tantas e tantas maneiras, mas Deus está pedindo inclusive o primeiro dia da semana para nós, para dizer, você vai começar comigo, e a tua vida tem centro em mim. E às vezes a gente faz exatamente o contrário, a gente vai empurrando os compromissos para o final da semana, e aí se não faltar tempo para fazer o que a gente tinha que fazer durante a semana, a gente até vem para a igreja. Não é isso o espírito do dia das primícias. A ideia de que Deus é o dono de tudo e do melhor é exatamente o contrário. Primeiro é o teu domingo, primeiro é o teu compromisso de culto ao Senhor, primeiro é a tua presença aqui, alegre, feliz, com a tua melhor roupa, com o teu melhor sorriso, com a tua melhor concentração, descansado e para dizer, a minha vida começa aqui, o centro da minha vida é este, e depois todo o resto vai entrar no eixo. É este o espírito das primícias. Tanto é verdade que no texto de Levítico, capítulo 23, verso 14, Deus diz assim, ninguém vai comer pão, ninguém vai comer espiga, nem tostada no fogo, nem grão, enquanto não trouxer o molho para mim. E quem fizer isso vai ser eliminado do povo de Israel. Olha como Deus leva isso a sério. Tem cevada lá no campo, está quase na hora de colher? Quem foi que deu para vocês? Não fui eu? Vocês entendem isso? Sim. Então é o seguinte, ninguém pode colher cevada e fazer uma refeição antes de trazer para mim aqui no templo e de lembrar que fui eu que dei. Deus tem esse direito, meu irmão? Deus tem esse direito. Esse é o Deus soberano da nossa Bíblia. Então, Ele quer o primeiro e o melhor pedaço do bolo. E é então dito no texto de Levítico que no dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá o molho perante o Senhor. Que sábado é esse? É porque, lembra que temos no dia 14 a Páscoa, no dia 15 o primeiro dia da festa dos pães asmos, e no dia 16 começa o único dia das primícias. E que, como vimos hoje cedo, a festa dos pães asmos dura uma semana, e o primeiro dia é um dia de descanso solene, é um dia de cessação de trabalho, é um Shabat, é um sábado, e o último dia também. Então, quando se fala no dia imediato ao sábado aqui, é no dia logo depois do começo da semana dos pães asmos. Então, você já sabe a data. Dia imediato ao sábado aqui significa o dia 16 do mês de Abib. Nesse dia, o sacerdote vai mover o molho perante o Senhor. Quando fala molho, se você tem aquele conhecimento de agricultura próximo ao que eu tinha antes de estudar esse assunto, ou de culinária próximo ao que eu ainda tenho, você vai pensar em molho de massa de tomate, molho de macarrão e outra coisa assim. Mas molho ali quer dizer aquele feixe de cereais.
quer dizer aquele juntadão ali de cevada, um molho de espigas de cevada que serão movidos perante o Senhor. Mas o que significa movido? Nós não temos a menor ideia. Aparentemente havia um gesto ritual de apresentação daquilo para Deus. Mas era para cima e para baixo? Era fazendo círculo? Para a esquerda, para a direita? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que, de alguma maneira, aquilo era movimentado diante do altar, ali no tabernáculo, no lugar que Deus escolheu, numa forma de se apresentar aquilo para Deus. Nós sabemos que líquidos eram derramados em libação. Não é que Deus ia beber o líquido. Você colocava uma tigela aqui embaixo e derramava esse líquido como que oferecendo para Deus. Isso é a palavra para libação. Nós sabemos que nos sacrifícios, a carne que era enviada para Deus era queimada e subia para Deus na forma de fumaça. Ok, mas nós não temos condições de dizer como é que um cereal, no seu molho recolhido, sendo movido, era apresentado a Deus. Mas é exatamente isso que significava. Então o molho é um feixe do primeiro cereal colhido e o movimento é um gesto ritual de apresentação. Assim, havia uma adoração, uma gratidão em se apresentar a Deus o resultado do trabalho. Aqui você tem alguns sacerdotes, numas figuras que são muito interessantes, produzidas pelo Instituto do Templo Judaico de Jerusalém, e estes são conteúdos não produzidos por cristãos, mas por judeus mesmo, mas se referindo às páginas do Antigo Testamento. E aqui você pode ter uma ideia de algumas coisas sendo trazidas a Deus ali, e de o sacerdote adorando a Deus pelo resultado da colheita, como se falava lá em Deuteronômio 26. E o que era apresentado ficava para quem? Ficava para Deus, sim, mas era entregue ao sacerdote. Lá no livro de Números, que se segue ao livro de Levítico, que temos estudado, Moisés deu instruções adicionais ao povo, dizendo que o que fosse levado a Deus como primícias era o resultado do trabalho do campo, e que aquilo não deveria ser queimado. Queimava-se às vezes um animal, uma porção de farinha, mas aquele era o resultado do melhor que o campo havia produzido. E então aquilo deveria ser entregue a Arão e aos seus descendentes que trabalhavam como sacerdotes. Então Deus fala com Arão: eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, e também será teu as primícias e os primeiros frutos de tudo que houver na terra. O que temos aqui, meus irmãos? Nós temos um princípio importante de honra às autoridades eclesiásticas, de honra aos servos de Deus. É importante isso. Às vezes o pastor fica um pouco sem graça de falar desse assunto, porque basicamente ele está dizendo assim: vocês precisam tratar bem de mim. E às vezes ele fica numa posição meio inadequada para isso. Mas pense, quem é que ensina o seu filho a respeitar você? Não é você? Não é verdade? A gente faz isso, a gente tem essa mesma dinâmica. E quem é que vai ensinar a igreja, quem vai ensinar Israel, quem haveria de ensinar o povo de Israel a respeitar o sacerdócio, a respeitar o culto, a respeitar o tabernáculo? Era também o sacerdote. Isso precisa ser dito. E graças a Deus, esta é uma lição que a Igreja do Jardim América está levando muito a sério. Tenho a tranquilidade de dizer aos irmãos que eu sou muito respeitado aqui. Sou bem tratado, sou bem acolhido, graças a Deus por isso, e louvado seja Deus pelo conselho da igreja que faz isso por mim, e tenho certeza que o seminarista Fábio pode concordar comigo também. Somos honrados aqui, mas isso é um princípio importante. Em dias em que as autoridades estão sendo cada vez mais maltratadas e desrespeitadas, é importante olhar para a palavra de Deus e aprender sobre o devido respeito e a devida honra às autoridades. Mas há mais neste dia das primícias. O cereal que estava sendo trazido era um cereal novo. As pessoas não comiam tudo o que colhiam na primeira semana. Elas guardavam aquilo em potes, em silos, em depósitos, de modo que a safra de um determinado ano durava para o ano inteiro seguinte. E então era naquele momento em que você começava a comer cereais novos. Cereal fresquinho, isso também aponta para a ideia de uma vida nova. E John Sitman, no seu livro, vai falar que as primícias não eram apenas uma celebração de ação de graças.
E apesar de Israel ser de fato agradecido pelas safras abundantes que haviam crescido nos campos ao longo dos meses, a festa das primícias também possuía um sentido espiritual. Israel apresentava a Deus um feixe de cereais novos, uma oferta que trazia em seu cerne sinais de esperança de uma vida nova. E aí então é que nós vamos nos lembrar de um texto que também lemos aqui nesta noite. Nós cantamos um hino novo, que eu espero que você tenha apreciado a melodia dele, o hino 45. Milhares de milhares ouço, louvando a Deus com gratidão. E qual é a ideia daquele hino onde milhares de milhares estão louvando a Deus? É o texto de Apocalipse 14 que nós lemos durante a liturgia, onde está escrito que lá no céu, que João viu no livro de Apocalipse, havia uma multidão que estava louvando a Deus. E quem era essa multidão? São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Note você, portanto, que a palavra primícias está aqui sendo aplicada aos salvos, aqueles que têm a marca de Deus em si e que estão cantando para o Cordeiro. Ninguém mais sabe cantar aquela música, ninguém mais pode cantar aquela música, porque lá no céu, os que tributam toda a honra e glória ao Cordeiro vencedor são as primícias. São aqueles que são um cereal novo, são aqueles que são um pão sem fermento. E no texto, como você deve ter lido comigo, se fala ali que aquelas pessoas são os que não se macularam com mulheres. Você sabe que a Bíblia nunca colocou o sexo como pecado. A questão era a ideia de uma pureza virginal, aqueles que não mentiram, e você sabe que a mentira não é o único pecado, mas aquilo então é uma amostra. Quem são os que estão louvando ao Cordeiro? São aqueles que têm uma vida nova, que são as primícias de Deus, são o povo separado para Deus para uma vida nova, uma realidade apontada no pão sem fermento, uma realidade apontada no cereal da nova safra. Então a festa das primícias está fazendo também este apontamento para a realidade de uma nova vida. Mas nunca teremos esgotado o significado da lei do Antigo Testamento se não chegarmos na pessoa e na obra de Jesus. E aqui então vale lembrar, no dia 14 de Abib, o dia em que o Cordeiro da Páscoa foi morto, foi exatamente neste dia que Jesus foi crucificado. No templo de Jerusalém, às 9 horas da manhã, um sacerdote trazia um animalzinho que tinha sido observado por 4 dias para se verificar se ele não tinha defeito. E aquele animal era amarrado num poste à frente de todos às 9 horas da manhã. Pois Jesus Cristo estava em Jerusalém desde segunda-feira, ele entrou no domingo de Ramos, e ele foi examinado por todos que tentaram encontrar armadilha para pegá-lo, e ninguém conseguiu encontrar algo de que acusá-lo. Nosso Senhor Jesus foi examinado por 4 dias. E enquanto um cordeiro era amarrado no pátio do templo às 9 horas da manhã, Jesus era pendurado na cruz às 9 horas da manhã. E enquanto um cordeiro era morto no templo às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde na cruz, Jesus dizia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus tinha dia, tinha hora e tinha modo para morrer. Como cordeiro pascal que tira o pecado do mundo, Jesus morre no dia 14 de Abib, naquele horário específico. Mas nós também vimos hoje cedo que Jesus foi sepultado e o seu corpo, que é o pão da vida, o pão que desceu do céu, ele é o pão por excelência e o pão sem fermento, o pão que ele partiu na ceia sem fermento para nos dar dizendo: isto é o meu corpo. Aquele corpo foi sepultado, mas ele esteve sepultado por pouco tempo, o seu corpo não experimentou corrupção. A fermentação simbolizada no fermento do pão, a corrupção ali simbolizada, não atinge o corpo do nosso Salvador. Ele está sepultado, mas como diz Davi no Salmo 16, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus então morre no dia da Páscoa, permanece sepultado no dia inicial da festa dos pães asmos, e ele ressuscita no dia das primícias. E ele ressuscita dentro deste mesmo princípio. Você está colhendo cevada e traz a primeira cevada para Deus, dizendo: Deus, está vendo? Vem um montão de cevada depois dessa. Mas do mesmo jeito que esse primeiro molho é teu, todo o resto de cevada que está lá no campo é teu também. E foi o Senhor que nos deu esse, e foi o Senhor que nos deu tudo aquilo que está lá. Agora pensem em Jesus, no texto que já lemos em 1 Coríntios capítulo 15, como as primícias da ressurreição. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Aí você fala assim: foi não, pastor, olha, desculpa aí, mas agora o senhor pisou na bola, hein?
Até aqui a gente estava indo junto. O senhor não leu que Elias e Eliseu ressuscitaram os meninos lá no Antigo Testamento? Você não viu que o próprio Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Que ele ressuscitou Lázaro, o amigo dele? Só de cabeça aqui, pastor, já falei de 5 aqui que já ressuscitaram antes de Jesus. Como é que Jesus é primícias da ressurreição? E aí eu te explico. Todos esses que ressuscitaram para morrer de novo. E todos esses que ressuscitaram tinham um corpo pecaminoso, que herdou a natureza corrompida de Adão. E ressuscitaram dentro desse mesmo corpo corrompido, que herdou a mesma natureza corrompida, por isso todo mundo morreu outra vez. Mas quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com um corpo glorificado. Ele ressuscita com o corpo que é o modelo e as primícias do corpo glorificado que nós vamos ter. Sabe aquela celulite, aquela pelanquinha, aquela pintinha que você não curte muito? Espera o corpo glorificado, irmão. Oh, glória! Nós vamos ter um corpo perfeito. E sabe, Jesus já é o primeiro a ressuscitar com este corpo glorificado. E isso é tão sério que Maria Madalena estava conversando com ele e ela não reconheceu. E ela falou assim, se foi você que pegou, diz aí onde é que você pôs que eu vou procurar. Aí Jesus fala, Maria, sou eu. Perceba, a glória era tão grande que este corpo que é o corruptível, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, precisava ser revestido da incorruptibilidade. E este corpo que é mortal precisava ser revestido da imortalidade. E quando Jesus cumpre neste corpo mortal, neste corpo a semelhança pecaminosa do primeiro Adão, ele obedece perfeitamente à lei de Deus, e como um pão sem fermento, ele sofre o castigo de um cordeiro pascal, e derrama o seu sangue, e é sepultado, e não experimenta corrupção, e ele ressuscita como as primícias da ressurreição de uma nova humanidade. De uma humanidade que faz parte da nova criação. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nossa versão diz nova criatura, mas o original grego dá a ideia de nova criação, mostrando, portanto, que Jesus é o primeiro de uma nova raça humana. Não mais a raça humana caída em Adão, mas agora a raça humana redimida em Cristo Jesus. Então ele é mesmo o primeiro. Ele é mesmo as primícias da ressurreição. E agora você vê que em João capítulo 20, verso 17, Jesus está ali e os discípulos querem tocar e Maria quer tocá-lo. Ele fala, Maria, ainda não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. E a pergunta é, o que é que Jesus precisava fazer ao subir para o seu Pai? Ele precisava se apresentar a Deus como o feixe, o molho das primícias. Ele precisava se apresentar a Deus dizendo, Pai, o Senhor é o dono de toda a raça humana redimida. Uma raça que foi comprada pelo meu sacrifício como cordeiro pascal. Uma raça que foi garantida porque eu, como pão sem fermento, estive sepultado no dia da festa dos pães asmos. E eu, como as primícias da ressurreição, ressuscitei no dia da festa das primícias. E essa nova humanidade está inaugurada em mim. Eu sou o novo inaugurador de uma nova raça. Uma raça humana que terá um corpo sem pecado, um corpo glorioso, e eu sou o primeiro dessas. E eu me apresento ao Senhor em ato de culto, e a garantia é que vai vir um monte de gente lá atrás. E eu estou nessa fila, gente. Você está também? Eu estou nessa fila. Eu vou lá. E tem algumas coisinhas que eu vou olhar para baixo e falar assim, ô Jesus, o Senhor é bom demais, dá uma melhorada de boa demais. Esse meu corpo glorificado, né? Como a gente espera por ele. À medida que os anos vão passando, a gente espera cada vez mais, né? E é assim. Olha lá o que o apóstolo Paulo está falando. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Sabe? A gente vai ter um corpo glorificado igual ao dele. E aí é que vai acontecer aquilo que você leu em Apocalipse, capítulo 14. A gente vai estar cantando, vestido de branco, uma música que só quem é primícia sabe cantar. E uma música maravilhosa. Por isso que você tem que ensaiar com esses hinos bonitos que a gente tem aqui. Mas não vai ser nem... Não vai dar nem para comparar com aquela música, porque daí o seu corpo, a sua voz, o seu coração estarão perfeitos. Imagina que música que não vai ser. Será que dá para a gente tocar trombone e violino lá, Kathleen?
Que será que tem uma boquinha para nós? Diego, tocar uma clarineta, já pensou? Que dia, hein? Que coisa. Se a gente já experimenta esse prazer, eu vi Dona Marlene emocionada aqui de louvar o Senhor, já não é tão gostoso ao nosso coração, não é, irmã? Imagina como vai ser lá naquele dia, estando nós completamente purificados, louvando ao Senhor. Ele, as primícias da ressurreição, nós, as primícias da humanidade redimida para Deus. Então você percebe o significado final desta festa. E com John Sitman você lê comigo este parágrafo. A data da ressurreição de Jesus não é acidental. Não foi por acaso que ocorreu numa das festas judaicas. Não! A ressurreição de Jesus, o Messias, é significativa pelo fato de Deus tê-la planejado de acordo com o calendário comemorativo de Israel. Deus estruturou a redenção não apenas para que Jesus permanecesse na sepultura até o terceiro dia, conforme exigia o sinal de Jonas, mas especialmente para que Jesus irrompesse do túmulo no dia da festa das primícias. A festa define, portanto, o significado da ressurreição. Não foi apenas o milagre da vida depois da morte, mas também o início de um novo mundo depois da morte do antigo mundo. Quem está em Cristo faz parte de uma nova criação. O novo mundo já começou, as primícias já raiaram, já tem um homem glorificado, num corpo sem pecado, num corpo que não sofre mais nenhuma consequência de Adão. Esse homem existe, ele está no céu, ele governa o mundo, ele é Jesus Cristo, ele vai voltar, ele vai me buscar e eu vou estar lá com ele. E você vai? Eu vou. Essa é a minha esperança, meu irmão. Isso não é pouca coisa, isso é maravilhoso. Assim, quando eu olho para o significado final da festa, e eu vou ler só aqui a questão do dia das primícias, a apresentação dos primeiros feixes de cevada a Deus apontava para uma colheita vindoura. Da mesma forma, a ressurreição de Cristo, as primícias, aponta para uma safra vindoura de ressurretos, a qual já foi inaugurada por Cristo. É isso, é isso. É por isso que eu leio Levítico, é por isso que eu leio Deuteronômio, é por isso que eu leio os Salmos, eu leio os Evangelhos e eu leio o Apocalipse e eu digo, isso tudo é uma única história de um único Deus que escreveu um único livro perfeito. E é por isso que todo domingo eu paro tudo que eu estiver fazendo para falar desse livro com você e para aprender desse livro com você. Que coisa melhor eu poderia fazer da minha vida? Não há, não há. Ah, irmãos, quando nós entendemos estas coisas, o dia de domingo tem que ganhar um significado diferente para nós. Vir para a casa de Deus não pode ser canseira. Vir para a casa de Deus não pode ser um problema. Eu estava, há pouco tempo, dando uma palestra numa igreja e um rapaz falou assim, eu sei que você precisa descansar, mas faz um esforço para vir para a igreja. Aí eu segurei na hora, eu não falei para ele na frente de todo mundo, mas depois eu cheguei para ele e falei assim, muda esse aviso aí, cara. Diz assim, eu sei que você precisa descansar, vem para a igreja. Porque se você não vier, você não vai descansar, não tem descanso melhor do que esse, não tem lugar melhor do que esse, não tem esperança melhor do que essa, não tem alegria mais consoladora do que essa. Essa é a nossa vida. A morte não conteve Jesus. O Cordeiro Pascal morreu, o seu corpo esteve sepultado e não se corrompeu, como o pão sem fermento. E ele, como o feixe das primícias, ressuscitou, inaugurando uma nova raça. Olha só quanta coisa esse nosso Deus coordenou para dizer assim, prestou atenção no meu filho, prestou atenção na minha palavra, prestou atenção no meu controle soberano a respeito de todas as coisas, então venha me cultuar, venha descansar em mim, venha servir a este Deus perfeito e maravilhoso. As aplicações parecem óbvias, mas é importante que nós as lembremos. Honre a Deus com as suas primícias. Nós temos ficado muito acovardados, porque muitas, com letra minúscula, igrejas, talvez com letra minúsculas e entre aspas, muitas supostas igrejas espalhadas por aí, têm pregado um suposto evangelho, onde é necessário que você dê tudo para Deus te devolver. O que é que os hebreus escravizados deram para Deus devolver para ele? Me conta. Eles não deram nada, eles receberam tudo de graça. Então, quando eles trazem alguma coisa para Deus, não é para provocar Deus numa espécie de investimento. Eu vou te dar, Deus, mas ó, senhor, agora está devendo. Quando nós trazemos, é para dizer assim, Deus, eu que estou devendo tudo para o Senhor. E se não fosse a tua misericórdia, o que seria de mim? E aqui está o melhor do que eu tenho para lhe trazer. Esse é o fundamento, meus irmãos, da contribuição cristã.
Quando nós olhamos para a porcentagem de dízimo de 10% que nós temos no Antigo Testamento, muitos vão prestar atenção e dizer, não está se fazendo referência nenhuma a isso para a igreja do Novo Testamento. Não mesmo. E quando você entende que maior o seu privilégio, maior deve ser a gratidão que você expressa, você fica se perguntando, 10% devia ser o mínimo, o piso e não o teto. Mas nós entendemos que devemos nos comprometer aqui como igreja. Por quê? Porque as primícias também estão ensinando a respeito da nossa humildade e dizer, eu preciso expressar para Deus que o que está na minha mão não é meu, é dele. E mais, eu preciso honrar a liderança estabelecida. Irmão, é importante dizer isso e eu espero que você não me tome como arrogante, mas o ar-condicionado que está te deixando fresquinho, vem conta no fim do mês, viu? O governador não baixou um decreto dizendo que é de graça aqui não. A luz que está ligada, o microfone, a transmissão da internet e outras coisas, tudo isso tem custo. E como é que Deus queria que os sacerdotes ensinassem isso no templo para o seu povo? Aqueles sacerdotes seriam nutridos pelas primícias que o povo trazia. Faz parte do plano de Deus também, que no presente nós expressemos estas coisas trazendo do melhor e trazendo com alegria para Deus. Como anda a sua contribuição? Como anda a sua fidelidade nos seus dízimos e ofertas? Estas são coisas que a festa das primícias está nos lembrando. Deus é o dono de tudo. Olhando para a maneira como você contribui, isso está expresso na sua vida. Nós temos ficado muito covardes, porque lá fora parece que se estragou o direito de falar com os crentes, de que eles devem contribuir. E que todo pastor que fala sobre isso soa como mercenário. Mas você está vendo aí, ó, a exaltação de todos os valores bíblicos, como isso culmina em Cristo, como isso está na Bíblia. E como isso é algo que quando fazemos nós mesmos vamos aprendendo a expressar aqui e agora, que nós já não somos mais deste mundo, nós já fazemos parte de um novo mundo, nós já somos nova criação, nós já somos uma nova massa, e a maneira como nós expressamos essa alegria e essa certeza passa também pelo uso do tempo nas festas, mas pelo uso do dinheiro, as contribuições. Vamos lembrar disso, meus irmãos, e honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E por último, e sem dúvida o mais importante, esta festa fala da nossa esperança. Esta festa está dizendo, do mesmo jeito que a cevada que vinha no comecinho apontava para um montão de cevada que vinha depois, do mesmo jeito que Jesus veio como as primícias da ressurreição, ele está dizendo, Pai, daqui a pouquinho eu estou indo lá buscar e vai ressuscitar comigo o meu povo. Essa é a esperança que nós temos. Que isso aqueça o nosso coração, que isso alimente o nosso amor pela palavra de Deus, a nossa admiração pelo Senhor Jesus Cristo, e que isso se expresse na nossa vida de várias maneiras. Num culto fervoroso, num culto onde nós estamos na casa de Deus cheios de prazer, dizendo e antecipando, eu tenho essa esperança, eu estou subindo, a hora que Jesus vier, eu estou indo com Ele. Isso pode se expressar também na maneira como nós contribuímos. Hoje cedo, nosso irmão diácono Márcio Soriano falava sobre a oportunidade que temos de contribuir com aqueles entre nós que estão em necessidade. Lembrando também, e quase me escapa, isso seria um erro sério da minha parte, que a casa de Deus também tinha suprimentos para socorrer os necessitados. E que aquilo que era trazido aos sacerdotes era dividido com as pessoas não favorecidas de Israel. Pois bem, nós estamos aí numa campanha de coleta de itens de cesta básica. E se você que tem recebido, que tem comido, que tem alimentos na sua despensa, quer ajudar a socorrer alguns dentre nós que estão nessa dificuldade, esta é uma aplicação muito clara do Dia das Primícias. Eu gosto muito quando, na hora de falar sobre o que fazer com a lição que você aprendeu no sermão, a igreja já tem um programa prontinho para você fazer. E no caso aqui já tem. Você quer aplicar o que você aprendeu sobre o Dia das Primícias? Ajuda lá a junta diaconal com a cesta básica e dá a sua contribuição. Isso vai ser uma maneira de honrar e de adorar ao Senhor. Por fim, eu queria convidar você a cantar. Mas sabe, não dá para escutar uma verdade dessa sobre um Cristo maravilhoso desse e cantar emburrado, cantar empurrado. Não dá, não. Então eu escolhi um hino assim que é para cair o chão mesmo. Tá? Com trompete e tudo, para fazer o negócio vibrar aqui. Só que esse hino tem um jeito de cantar. Esse hino foi escrito com... Liga o piano para o pai e filho, por favor. Esse hino foi escrito com uma técnica musical diferente. As estrofes... Obrigado. As estrofes lembram do Salvador na sepultura.
Então, as estrofes têm que ser cantadas bem baixinho. Eis morto o Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Só que agora a ressurreição, aí é para rachar, amigão. Na sepultura saiu com triunfo e glória. Vocês sabem cantar assim? O Fábio vai puxar, mas eu quero ver esse povo aqui, ó. Quem que vai estar lá no dia de Apocalipse 14, primícias, cantando para o Cordeiro? Levanta a mão, quem vai estar comigo lá? Deixa eu ver. Você vai estar lá? Tá. Sabe o que eu vou falar lá para Deus? Falar, Deus, tentei treinar esse povo para cantar bonito, para chegar aqui e não fazer feio. É claro que nós não vamos fazer bonito ou feio por causa do ensaio no Jardim América. Nós vamos fazer bonito ou feio porque Jesus fez bonito. Você sabe disso. Mas hoje nós vamos celebrar essa esperança cantando bonito aqui agora. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino com muito entusiasmo para o Senhor. Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Se eu não cantar de novo esse hino com você, na semana que vem, no mês que vem, lá no céu eu vou cantar de novo. Alguma coisa bem parecida. E com esse entusiasmo. Louvado seja Deus por isso. Vamos nos assentar.